Oi, pessoal! Estamos aqui para mais um dia do nosso propósito de 40 dias do transbordo de Deus. Vou beber aqui minha água enquanto o pessoal chega. Pessoal, hoje, aqui onde eu estou, parece que vai chover. Então, vamos tentar ser breves, porque senão depois eu acho que com o barulho da chuva vai ser um pouco complicado de ouvir. Pessoal, hoje o nosso tema é um pouco polêmico. Hoje eu acho que é um pouco polêmico o nosso tema. Hoje a gente vai falar sobre plantar e colher. Será que aquilo que você planta você vai colher mesmo? Ou será que não existe uma garantia, né? A Escritura fala assim: tudo aquilo que o homem plantar, isto colherá. Na minha interpretação, o que isso quer dizer? A semente que a gente planta vai ser a espécie que a gente vai colher. Mas, plantar não dá garantia de colheita. A Escritura fala que, em outra passagem, que a semente que foi plantada, às vezes ela pode ser roubada e não germinar e não dar frutos. Então, nem sempre plantar vai nos gerar resultado. Ou seja, nem sempre o nosso esforço vai ter um resultado coerente com o nosso esforço. Você já se sentiu assim? Dar o seu máximo, dar o seu melhor, fazer a sua parte e não ter resultado? Já se sentiu assim? Já aconteceu com você? Então fique aqui nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre isso e vamos tentar entender um pouco melhor sobre esse assunto para que a gente possa, até mesmo nessa área, transbordar mais de Deus, ok? Pessoal, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim, aquele versículo famoso, talvez você já até decorou, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me clamar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Naquela altura era muito importante, o pessoal tinha o hábito de plantar e colher. Então quando Deus fala assim, eu vou sarar a sua terra, o que Deus estava dizendo, de uma forma assim muito resumida, era o seguinte: vocês podem se esforçar, vocês podem dar o vosso máximo e vocês vão fazer a vossa parte, mas eu vou abençoar a terra para que vocês tenham resultados, Mas o que eu acho interessante nesse versículo é que Deus não coloca um critério. Deus não coloca um critério assim do gênero, quando a sua vida estiver 51% perfeita, aí você pode me buscar. Aí você pode me clamar. Aí sim eu vou te ouvir. Não. O único critério para buscar a Deus, receber dele cura, é o clamor. É a nossa humildade de coração, de reconhecer que precisamos de Deus. A Escritura fala: um coração contrito e aflito, tu não desprezarás. Se você se sente com o coração contrito e aflito, se você não se sente tão bem nesse dia de hoje, saiba que Deus não te despreza. Deus não te despreza. Algumas pessoas pensam assim: eu não vou me achegar a Deus porque a minha vida não está perfeita. A minha vida ainda não está arrumada, eu tenho que ajustar essa área. Eu pequei aqui, pequei ali. Não, a gente precisa se achegar a Deus da forma que a gente está e ter sinceridade de coração, de reconhecer. Algumas pessoas acabam se mascarando numa falsa humildade, quando na verdade elas têm orgulho. São tão orgulhosas que elas não conseguem reconhecer que precisam de Deus, precisam da cura de Deus, do favor de Deus. Já viram aquelas pessoas que falam assim, tá na moda agora, aquelas pessoas que falam assim: gratidão, só gratidão. Eu só tenho a agradecer. Deus já me dá muito mais do que eu mereço. É verdade, Deus nos dá muito mais do que a gente merece. Mas isso não significa que a gente não possa pedi-lo algo.
O que Deus espera de nós é sinceridade. A Escritura fala assim, o salmista diz assim, ó, se eu subo no mais alto monte, ou se eu faço a cama no mais profundo abismo, ainda ali estará comigo o Senhor. Tu me sondas e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus conhece tudo das nossas vidas. Não adianta a gente ter essa falsa humildade de dizer gratidão, 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 quando na verdade há algo no nosso coração que está corroendo. Quando há algo na nossa vida que está nos incomodando e a gente pensa, não, Deus não se importa, eu não vou falar isso para Deus, eu não vou desabafar para Deus. Eu prefiro desabafar nas redes sociais. Eu prefiro desabafar nos stories. Eu prefiro desabafar nas plataformas digitais. Eu prefiro desabafar para o meu amigo, para a minha amiga. Mas para Deus não. Para Deus é só gratidão, só gratidão, só gratidão. Amigos, isso é uma falsa humildade. É uma falsa humildade que não vai nos levar a ter um transbordo de Deus. O que nos leva a ter um transbordo de Deus nas nossas vidas é a gente clamá-lo, é a gente buscá-lo, é a gente olhar para as nossas vidas e nos arrepender. Você não vai conseguir se arrepender se você não tiver a consciência de que você precisa ser mudado, de que você precisa ser transformado. Então a gente precisa olhar para as nossas vidas e dizer assim, eu sou um pecador, eu preciso de ti, nessa área da minha vida, essa área daqui está me incomodando, essa área está me ferindo, eu me sinto magoado, eu me sinto ressentido, porque alguém falou algo de mim no trabalho, alguém falou algo de mim na empresa, alguém falou algo de mim na escola, na faculdade, porque eu fui rejeitado de uma forma injusta, igual nós falamos no primeiro dia. Fui rejeitado no trabalho, o meu projeto foi rejeitado. Eu tentei um concurso, tentei uma promoção, enviei um currículo, tentei conhecer alguém, fui rejeitado. Mas eu vou deixar isso aqui, porque é gratidão, só gratidão, só gratidão. Não, isso é errado. A gente tem que nós temos que ser sinceros diante de Deus. Nós temos que reconhecer os nossos erros. Nós temos que literalmente dizer assim, ó, Jesus, está aqui a ferida. Toca na ferida e cura. Quer ver um exemplo disso? O cego Bartimeu. A Escritura fala que o cego Bartimeu estava ali no meio da multidão, de certa forma distante de Jesus, distante da presença de Jesus, entendeu? E ele começa a gritar. Aliás, se estivesse próximo, ele não precisaria gritar, ele precisaria só falar. E ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas ao redor dele começam a dizer, cala a boca, para que você está clamando? Para que você está incomodando a presença do mestre? O mestre não vai te atender a tantas pessoas passando pela mesma situação. Para que você está clamando? Para que você está incomodando o mestre? Você não é um amigo dele. Você não andou com ele nos últimos dias, nos últimos anos. Por que ele se importaria com a sua dor? Você já ouviu isso? Você já pensou isso? Mas o cego não estava nem aí. Ele pensou assim, ó, a minha presença, o meu clamor jamais vai incomodar o mestre, porque ele me ama, Deus me ama. Essa é a minha oportunidade. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele clama, 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 e as pessoas tentando calá-lo, e ele clamava, ele gritava. Até que Jesus chega até ele e faz uma pergunta inusitada. O que você quer que eu te faça? Imagina o cego se fosse da geração mimimi, arrogante. O que o cego ia dizer? O que eu quero? Eu quero um Ray-Ban. Não, o cego não foi orgulhoso, não fez piadinha. O cego diz assim, Jesus, eu sou cego, eu quero ver. Às vezes nós até clamamos a Deus. Às vezes nós até reconhecemos que nós estamos distantes de Deus e por isso precisamos gritar. Porque há pessoas que estão assim também, né? Há pessoas que elas têm a consciência. Não, eu estou longe da presença de Deus, eu me afastei da presença de Deus, eu não andei com Jesus nos últimos anos, nos últimos dias, então eu não vou clamar, vou ficar aqui em silêncio, no meu canto. Quem sabe Deus vem até mim.
Quem sabe um milagre venha até mim, quem sabe um anjo venha até mim, quem sabe um trovão venha do céu, um milagre aconteça, eu vou ficar aqui parado. Não vou fazer a minha parte, não vou clamar, não vou ter iniciativa. Esse é um erro. O cego não foi assim, o Bartimeu não foi assim. E ele não foi orgulhoso, ele reconheceu o erro. Algumas pessoas até clamam, elas até clamam a Deus. Olha só que interessante. Elas até vão à igreja, elas até vão no pequeno grupo, elas até oram, elas até leem a Bíblia, elas até buscam o transbordo de Deus, mas elas não entenderam que elas precisam desabafar para Deus, elas precisam ser sinceras diante de Deus. E reconhecer Deus é essa área. Essa área eu preciso ser curado, eu preciso ser transformado, essa área está me incomodando. Eu estou tendo esse sentimento, esse ressentimento. Deus, eu estou desenvolvendo um sentimento por uma pessoa que eu não deveria desenvolver. Ajuda-me nessa área. Uma coisa que eu tenho aprendido é que se a gente não confessa tentação a Deus, a gente vai acabar confessando pecado. O que é melhor? Qual que é mais vergonhoso para você? Chegar para Deus e confessar, eu pequei? Ou chegar para Deus de uma forma antecipada e dizer, Deus, eu estou sendo tentado nessa área, me ajude. Espírito Santo, me ajude. Só que a gente tem às vezes aquele pensamento, né? Aquele pensamento Nutella. Gratidão, 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 gratidão. Eu não vou pedir, eu não vou orar. Gratidão. A Escritura fala lá em Tiago, no livro de Tiago, vocês não têm porque não pedem. E quando pedem, pedem para os vossos próprios prazeres. Então, pedir a Deus algo não é errado. Não é errado. A gente pode pedir a Deus algo. Deus se interessa por cada detalhe das nossas vidas. Você pode chegar para Deus e dizer assim, Deus, olha, eu tenho esse sonho, me ajude. Eu tenho essa vontade, me ajude. Eu tenho essa ferida, me ajude. Durante anos, eu estou sem perspectiva. Me ajude a ter perspectiva de vida, me ajude a ter sentido na vida. O cego não foi orgulhoso, Bartimeu não foi orgulhoso. Ele disse, eu quero ver. E um toque do favor de Deus muda completamente a vida de Bartimeu. E ele passa a ver. Antes ele era cego, agora ele vê. Antes ele via tudo escuro, agora ele vê a luz. Antes ele não via cores, agora ele vê tudo. A vida dele foi transformada. Um toque do favor de Deus nas nossas vidas pode transformar por completo as nossas vidas. Mas nós precisamos ter a iniciativa de clamar, de nos humilhar. A Escritura fala, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus e em tempo oportuno Ele vos exaltará. A gente precisa ter a iniciativa, a humildade, dizer assim, Deus, eu quero ver, eu quero ver. A vida de Bartimeu foi completamente mudada. A perspectiva de vida dele foi completamente mudada. É algo que a gente precisa parar para pensar também. Porque às vezes a gente pensa assim, eu posso me achegar a Deus do jeito que eu estou. É verdade. É verdade. A gente não precisa ser santo, a nossa vida não precisa estar perfeita para que a gente possa buscar a Deus. Mas a gente chega a Deus do jeito que a gente está. No entanto, nós não podemos ficar do jeito que a gente está. O toque de Deus, a presença de Deus, estar com Deus, ter intimidade com Deus vai nos constranger a mudar de vida. Não é normal você estar 2 semanas, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos com Jesus e continuar igual. Cair nos mesmos erros, nos mesmos pecados. Já é algo tão automático que o diabo já nem tenta mais. O diabo cruza os braços assim e fala assim, ele já vai automático, já acostumou. É sempre a mesma coisa, sempre o mesmo erro. Não é normal. Bartimeu teve a vida dele transformada, a perspectiva de vida dele foi mudada com um toque do favor de Deus. Vai existir alguns momentos em que um toque do favor de Deus vai gerar uma transformação instantânea nas nossas vidas. E às vezes um toque do favor de Deus vai ser tão poderoso que vai gerar uma transformação nas nossas vidas de uma forma gradual. Mas o que não é normal
é você ter um toque de Deus e continuar igual. O que não é normal é você ficar parado no seu canto e pensar, um anjo vai vir aqui. Eu não sou digno. Eu estou longe, eu vou ter que gritar, é porque eu estou longe, eu não estou na presença de Deus já faz muito tempo. Eu não sou amigo de Jesus, eu não andei com ele, por que ele vai se importar com a minha dor? Não, a gente tem que clamar, a gente tem que ter a humildade de clamar a Deus. A Escritura diz, igual eu falei anteriormente, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, e em tempo oportuno ele vos exaltará. Em tempo oportuno. Às vezes a gente pensa, não, tem que ser no meu tempo. Tem que ser no meu tempo. Eu chego diante de Deus e eu tenho que ser transformado por completo agora, no exato momento. Porque senão eu não fui, senão não foi, senão não quero. Não é no tempo de Deus, não é no nosso. Tudo tem o seu tempo. Tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher. E por falar em plantar, se a gente voltar lá em 2 Crônicas 7,14, a gente vê que Deus fala assim, olha, qual que é o critério para que eu possa vos ouvir, vos perdoar e vos sarar? Qual que é o critério? É você estar 51% santo? É você estar na presença de Jesus? Não. O único critério é você ter iniciativa e ser humilde o suficiente de clamar a Deus. Orar, buscar, se arrepender. Você não vai conseguir se arrepender se você não tiver consciência de que você precisa ser mudado. Sem a consciência de que você precisa ser mudado, sem a consciência de que você está em erro, você está em falha, você está em pecado, você precisa do toque de Deus. Sem você ter a consciência de qual é a sua ferida, qual é a sua dor. De Bartimeu era a visão, a sua qual que é? O que te gera dor nesse momento? Abra-se para Deus. Clame a Ele. Agora, tem aqui um detalhe que talvez a gente não pense. Porque algumas pessoas veem esse versículo e elas pensam assim, ok, esse pessoal clamou a Deus, esse pessoal buscou a Deus, e Deus ouviu, e os perdoou, e os abençoou, de forma que o esforço deles pudesse gerar resultado. Mas esse pessoal aí, eles não estavam assim tão graves como eu. Eu pequei, eu adulterei, eu abortei, eu traí, eu fiz algo muito grave, eu fui desonesto, eu deveria ter buscado a Deus, mas eu não busquei. Eu conheço Jesus e negligenciei a presença dele durante muito tempo, durante anos. Eu conheço Jesus e cometi um pecado grave esses dias agora. Então, a situação daquele pessoal que clamou não estava tão grave como a minha. Eles tinham solução, eu não tenho solução. Talvez você esteja nessa situação de olhar e pensar assim, ok, eu sei que eu tenho que clamar, mas deixa eu organizar um pouco a minha vida. Deixa eu ajustar aqui um pouco a minha vida, porque da forma que está, não tem solução. Deixa os planetas se alinharem. Não deixa para depois, não deixa para amanhã. Busque a Deus hoje. Não existe nenhum critério para que Deus possa te ouvir, a não ser o seu clamor, a não ser a sua humildade, a não ser você ser sincero diante de Deus. Um coração contrito e aflito, tu não desprezarás, diz a palavra. A gente não precisa esperar o tempo perfeito, não. O tempo perfeito é agora. Sabe, em relação a esse pessoal lá de 2 Crônicas 7,14? Quando a gente vê esse versículo, a gente pensa assim, ok, é um versículo top, é um versículo motivador, é um versículo inspirador, mas eles estavam na situação normal. Não. Se você for ver a continuação, aquilo é a continuação do versículo 13. No versículo 13, de uma forma parafraseada, assim, Deus fala com eles assim, olha, vocês estão amaldiçoados, porque o vosso esforço não está gerando resultado. Sabe qual que era o contexto em que Deus deu aquela promessa para o povo? Era um contexto onde eles se esforçavam, onde eles trabalhavam, onde eles faziam a parte deles. Eles não eram aquelas pessoas acomodadas que apenas espiritualizam e dizem assim, eu vou ficar aqui na minha. Vai vir um anjo do céu e vai trazer um trabalho para mim.
Vai vir um anjo do céu e vai trazer um cliente para mim. Vai vir um anjo do céu e as coisas vão acontecer. Vai trazer uma pessoa para mim. Eles não eram acomodados. Eles estavam se esforçando, eles estavam trabalhando. Mas eles não estavam tendo resultados, porque eles estavam amaldiçoados. E a maldição não era de um demôniozinho, a maldição era do próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então a situação deles era gravíssima, gravíssima. Então o que Deus estava querendo dizer para eles ali, e está dizendo para nós é, não importa qual situação vocês estejam. Não importa se vocês estejam debaixo de uma maldição, de forma que todo o vosso esforço não produza resultado. Não importa. Se vocês clamarem, se vocês me buscarem, se vocês orarem, se vocês se arrependerem dos seus maus caminhos, não importa em que situação, em que contexto, não importa se vocês estão na mais alta montanha, se vocês estão no mais profundo abismo, se vocês estão debaixo, no fundo do poço, não importa. Eu vou ouvir, eu vou perdoar e eu vou sarar a vossa terra, de forma que o vosso esforço produza frutos, produza resultados. Ok, pessoal? Deus está interessado em nos levar a um nível novo de transbordo dele. Mas a gente não vai conseguir fazer isso se nós não tivermos humildade de buscá-lo e reconhecer aonde que ele precisa tocar nas nossas vidas. Ok? Pessoal, nós estamos aqui em mais um dia da nossa campanha de 40 dias de transbordo de Deus. Lembrando que todos os dias nós temos uma mensagem nova aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo canal, nesse mesmo perfil. Então, tenha o hábito de visitar aqui todos os dias. Eu te encorajo, se esse for o seu primeiro vídeo, que você possa voltar no primeiro, iniciar esse propósito dia a dia. Todos os dias você vê uma mensagem diferente para inspirar a sua vida. Depois você ora, busca a Deus, e eu tenho a certeza que o meu desejo de oração é para que você experimente um transbordo de Deus. Pessoal, deixa aqui embaixo nos comentários aquilo que Deus falou ao seu coração, e se em algum momento você ouviu algo e lembrou de alguém, envie esse vídeo para essa pessoa, eu penso que ela vai ficar muito feliz. Pessoal, muito obrigado novamente pela atenção, e a gente se vê amanhã para falar sobre o transbordo de Deus. Grande abraço.